paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão, hein? Gente, nesse trimestre estamos aprendendo sobre as aventuras de um grande missionário. E na lição de hoje, a lição 8, olha o título dessa lição, gente. Oração e louvor causam grande tremor. Meu Deus do céu, que tremendo! Daí você já pode lançar perguntas para as suas crianças. Crianças, quem aqui já orou hoje? Já agradeceu ao Senhor, né? Já falou com o Papai do Céu? Em quais momentos a gente pode falar com Deus, hein? E aí você pode lançar perguntas. Quem aqui gosta de louvar a Deus? É? Muito bem. Então, olha, você já pode começar, tá certo? Fazendo a sua oração com a sua salinha. Depois segue para o louvor, que eu trouxe um corinho aqui para bem conhecido também, tá certo? Mas o objetivo da aula de hoje é que as crianças saibam que devemos louvar ao Senhor em todo tempo, mesmo nos momentos tristes. E o ponto central é que o nosso louvor a Deus não depende de circunstâncias. Então, professor, depois de fazer aquela oração abençoada, vamos louvar ao Senhor. E eu vou disponibilizar para vocês no Drive esse corinho para quem quiser, né? Tá imprimindo para a sua classe, vai estar lá, tá certo? Ele é bem conhecido. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como rei Davi. E aí você pode repetir esse corinho substituindo a palavra danço pelas palavras que estão em vermelho e fazer isso com seus alunos, tá certo? Por exemplo, pulo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. E assim vai, tá certo? E você pode ir substituindo e louvando com as suas crianças, tá certo? Esse corinho. Para o Memória, né, em Ação desse dia, eu trouxe aqui este recurso, que são algumas carinhas, porque no versículo de hoje, a gente diz assim, vê só, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. E este versículo se encontra em Salmos 104 e o 33. E a partir daqui, professor, você pode distribuir essas carinhas, tá certo? Atrás tem o versículo e você pode estar distribuindo para os seus alunos para que eles possam consultar na Bíblia Sagrada e tentar montar este versículo. E depois vocês podem refletir sobre o que este versículo diz. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Ou seja, seja no dia alegre, quando eu estiver desanimado, quando eu estiver com uma raivinha, quando eu estiver de boa, quando eu estiver naquele momento de brincalhão, quando eu estiver com tédio, quando eu estiver naquele momento pensativo, quando eu me acordar um pouquinho enjoado, meu Deus, quando eu estiver com medo, assustado, quando eu acordar um pouquinho resfriado, quando eu acordar dodói, ou quando eu estiver triste, independente de qualquer momento, de qualquer circunstância, a gente aprende nessa lição que precisamos louvar ao Senhor, independente da situação em que estejamos passando, porque nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, seja no tempo bom ou no tempo ruim. Em todo tempo, o nosso Deus, Ele está cuidando da gente e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Então você pode estar distribuindo, tá certo, para a sua salinha essas carinhas para eles tentarem montar o versículo. E
levando-os sempre a consultar na Bíblia Sagrada. Deixe esse momento para que eles possam ler na Bíblia Sagrada, tá certo? E através desse recurso já é um incentivo para que eles vão lá e abram a Bíblia, tá bom? Eu vou também deixar disponível no Drive esse recurso aqui, tá certo? Para o momento da história, professor, da história bíblica, olha só. Você pode fazer um suporte. Eu vou deixar no Drive disponível esse muro, essa parede, tá certo? E aí você vai adicionando os personagens e vai contando a história. Certo dia, crianças, Paulo, olha, e Silas, o seu amigo Silas, estavam na praça falando de Jesus. Aprendemos que Paulo, ele é um missionário, ele fala, né, vai aos lugares falando do amor de Jesus para todas as pessoas, mas nem todo mundo gosta. E algumas autoridades, vendo aquilo, eles ficaram irritados e ordenaram ao chefe da prisão, ao carcereiro, para aprisionar Paulo e Silas. Só que antes deles irem para a prisão, eles foram açoitados, eles apanharam, eles sofreram. Por quê? Por estar anunciando a salvação às pessoas, o amor de Jesus às pessoas. E eles sofreram, apanharam, foram açoitados e ainda assim, olha, mandaram eles para a prisão e prenderam Paulo e Silas. Estavam lá na prisão, meu Deus do céu. A partir daí você pode perguntar, como vocês se sentiriam, crianças, se vocês estivessem falando de Jesus para alguém e esse alguém viesse com arrogância, né? E falando coisas ruins para vocês. Se vocês estivessem na situação de Paulo e de Silas, como vocês se sentiriam? O que vocês fariam por estar preso, por estar falando do amor de Jesus? Deixa com que suas crianças, eles falem, né, o que está no coraçãozinho delas. E aí você vai dando continuidade. Pois é, eles estavam ali, mas sabe, crianças, mesmo eles estando ali e estando, ali de vigia aquele carcereiro, porque as autoridades disseram, prendam eles, mas fica de olho neles para que eles não saiam para nenhum lugar. E o carcereiro estava ali firme e forte, tomando conta ali do cárcere. Só que, em vez deles reclamarem, eles não reclamaram, crianças. Eles simplesmente adoraram. Mas como isso? Eles começaram a louvar ao Senhor, mesmo estando presos ali. E, de repente, no meio daquela adoração, daquele louvor, crianças, de repente, aconteceu um tremor. E nessa hora, professor, você pode pedir para que eles batam com os pés no chão, né? Para simbolizar aquele tremor. A terra tremeu de um jeito que, meu Deus do céu, as cadeias se romperam. As cadeias se romperam. E também, professor, tem a correntezinha que eu esqueci de colocar, tá certo? Aí você, coloca a corrente e as correntes se romperam também, porque Paulo e Silas estavam adorando ao nome do Senhor Jesus. Só que neste momento, crianças, o que foi que aconteceu? Aquele carcereiro ficou com muito medo, porque Paulo e Silas estavam sob a responsabilidade deles. Então, ele ficou com medo que eles fugissem e ele estava pensando até em tirar a sua própria vida. Só que aí Paulo disse, não faça isso. Não faça isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele carcereiro não sabia o que fazer, mas Paulo lhe disse, basta crer no Senhor e você será salvo. E naquele momento, aquele carcereiro, junto com toda a sua família, aceitaram a Jesus. E eles foram salvos, alcançados por Deus. Veja só que coisa mais linda. E aí você pode estar contando, né, essa história para a sua criança, abordando, aplicando para a vida delas. E para reforçar a aprendizagem, eu fiz aqui essa caixinha. Também vou disponibilizar, tá certo, no Drive. E dentro dessa caixinha, você pode, por exemplo, fazer uma roda, tá certo, entre os seus alunos e
ir passando uma bolinha ou algum objeto, batendo palmas, cantando o corinho, por exemplo, ou algum outro corinho, tá certo? E aí, quando a professora disser parou, onde parou a bola, aí a criança vai vir pegar um cartãozinho desse. Aí no cartãozinho diz assim, olha, cante como se estivesse varrendo a casa. E aí esse aluno vai cantar algum corinho que esteja no coração dele, imitando como se estivesse varrendo a casa. Aí vai outra oportunidade, outra criança. Cante como se estivesse indo para a escola. Cante como se estivesse lavando os pratos. E aqui tem várias situações, olha. Cante como se estivesse forrando a cama. Outra situaçãozinha aqui. Cante como se estivesse com dor de cabeça e cante como se estivesse com dor de barriga. Então, através dessa dinâmica, você vai estar reforçando para o seu aluno que, independente da circunstância, nós devemos sempre adorar o Senhor, louvar o Senhor e nunca murmurar, né? Reclamar. E também, professor, vou disponibilizar para vocês esse recursozinho aqui que serve como lembrancinha e atividade também, tá certo? Que é Paulo e Silas no cárcere. E aqui vai se movimentando, olha só. Os dois momentos, eles presos e as correntes que se partiram, tá certo? E é isso, professor. Se vocês gostaram, comenta aí, curte e compartilha. Tem uma ótima aula debaixo da graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.